Salve Maria! Esse daqui é um vídeo bem curto, a gente vai falar um pouco sobre O Senhor dos Anéis e todas as obras do Tolkien em geral, porque tem muita gente perguntando, e isso está sendo um tema até bastante difundido nos meios católicos. Então vamos rezar para começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. A primeira crítica que a maioria das pessoas a favor do Tolkien faz contra nós que, enfim, somos contra o Tolkien, é uma questão dos comentários. Então, primeiro, a gente se fala bastante que quando você cita um comentarista do Tolkien, alguém que estudou, mas não está citando o próprio Tolkien e tal. Então, já para deixar bem claro, tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou citar, são citações do próprio Tolkien. Eu não vou citar, então não vou tratar de nenhum comentário, não vou tratar de interpretações de ninguém. Mas já isso é um absurdo, porque se até a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a palavra inspirada por Deus, a gente estuda não só a Bíblia, mas estuda os comentários da Bíblia. Aliás, a gente estuda principalmente os comentários da Bíblia. Quem que é o Tolkien, o Senhor dos Anéis, para dizer que a gente deveria, na verdade, estudar só ele mesmo? Ele não é tão excelso assim, não tem uma natureza tão superior para a gente não poder fazer comentários. E, assim, um pouco nessa linha, cada vez que a gente começa a discutir, cada vez que eu falo para alguém, mas isso não está certo, aquilo não está certo, a pessoa vai lá e me joga o texto original em inglês e tudo mais, como se assim fosse realmente uma Bíblia, uma veneração como os muçulmanos têm pelo Corão. Até a Bíblia, falando, enfim, a Bíblia, o Evangelho, eu não cito a Bíblia de Jerusalém, nem sequer a Vulgata, que é a tradução oficial da igreja. Eu simplesmente pego a tradução da Ave Maria ou algo que o valha e cito. Não tem cabimento a gente ficar se atendo a textinhos mínimos originais e trabalhos específicos. E outra coisa que falam muito é a questão os papas elogiaram, então o Papa Bento XVI, o Papa Francisco citou tal. Bom, até aí, papas durante séculos citaram Dante, a Divina Comédia, como uma obra católica, e hoje em dia todo mundo sabe que tem muita gnose na Divina Comédia, é uma obra bem pouco católica, para ser mais sincera. Ou, por exemplo, a Catarina Emmerich, que nas livrarias da Fraternidade São Pio X cita, e ela tem muitos absurdos teológicos, filosóficos, gnósticos e tudo mais. Ou, por exemplo, Bento XVI, que citou e elogiou os arautos, e dali a um tempo, agora eles estão com intervenção, né? E falando em gnose, outra das críticas é, Montfort vê gnose em tudo, Montfort vê gnose em tudo. Não, a gente não vê gnose em tudo. Já que eu citei o Dante, já que eu falei do Dante, o Dante tem, logo no começo da Divina Comédia, um dos versos dele fala: vós que tendes o olhar claro e o coração puro, olhai a doutrina que se esconde por trás dos versos estranhos. Não é todo lugar que tem gnose. Nem no Tolkien é todo lugar que tem gnose. A gente tem que procurar as más doutrinas atrás das partes estranhas, seja da história dele, seja da Divina Comédia, seja em qualquer coisa que a gente está lendo. A gente tem que procurar as más doutrinas por trás dos versos estranhos. E tem uma citação do filho dele apresentando o Silmarillion, que é um livro, uma edição póstuma, uma publicação póstuma, né? Em que o próprio filho dele diz: em seus textos tardios, a mitologia e a poesia cederam lugar a preocupações teológicas e filosóficas. Então, ele mesmo contrapõe as preocupações teológicas com as preocupações da mitologia e da poesia. Então, ele mesmo diz, não é a mesma coisa. Teologia e mitologia não são a mesma coisa. E, enfim, começando a ler O Senhor dos Anéis, eu falei, bom, tá, começando a ler, não, eu li aquelas
mil e tantas páginas, mais Hobbit, mais Silmarillion, mais não sei o que. Chega a umas 2.000 páginas dessa história toda. E onde está a religião católica? Cadê a parte do catolicismo realmente? Então, o que ali tem de catolicismo? É uma pergunta até que eu sempre fiz para todo mundo. Falei, tá bom, então mostra no que isso daqui é católico. Porque se isso daqui é um livro católico, mostra no que é católico. Ah, todo mundo fala, mas é o bem contra o mal e o bem combatendo o mal. Bom, até aí então vamos pôr o mundo Marvel nas aulas de catequese, né? Capitão América é o grande lutador para exterminar o mal do mundo. É ridículo, é simplesmente ridículo uma coisa dessas. Uma das coisas que motivou essa videoaula nesse momento foi uma carta que uma pessoa chamada Eduardo Oliveira escreveu para o site. Eduardo Oliveira no site, no mundo dos elfos do Facebook, ele é o Eduardo Oliver, e na língua antiga dos guerreiros da Terra-média, ele é o Eduardo Stark. Então, vocês podem escolher em qual língua vocês vão chamar o nome dele. E ele escreveu um artigo, também no site que ele mantém, que ele administra, Tolkien Brasil. E esse artigo aí, ele fala, principalmente, ele critica um padre que a gente na Monfort replicou, que criticava o Senhor dos Anéis. E ele chega a chamar o padre de covarde, vergonhoso e tudo mais, porque o padre não publica, não divulga o próprio nome no vídeo, na sua conferência, né? Agora, quem é ele, usando o tal do pseudônimo de Eduardo Stark, para dizer, ele nunca, em lugar nenhum, ele fala, olha, eu sou fulano de tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu gostaria de dizer isso e aquilo, eu moro não sei onde, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Também não vi a cara dele lá. Depois, tudo bem, no Facebook eu acabei encontrando por acaso, mas ele não se apresenta, não mostra quem que é, não mostra um currículo dele. Como ele tem coragem de criticar o padre por não ter, enfim, dito, não ter se mostrado? É um absurdo isso daí. Ele também fala lá outra pessoa que cita lá, é um tal que ele cita e que se apresenta, um tal de Diego Clatal, que coloca uma citação do Tolkien, em inglês, claro, com toda a veneração e tudo mais. E, bom, basicamente o negócio fala que uma citação do Tolkien começa dizendo que o Evangelho é um conto de fadas. Conto de fadas a ova. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho não é um conto de fadas. É claro, tem sempre a desculpinha. Mas não é conto de fadas com fadinhas. Tá bom, conto de fadas no seu sentido literário. É um conto de mitologia com personagens alegóricos e personagens de fantasia, ou seja, personagens não reais. Quem no Evangelho é não real? Você dizer que o Evangelho é um conto de fadas, você está dizendo que Cristo, ou pelo menos uma parte da história que está contada, é não real. Isso daí é heresia. Isso é heresia. Conto de fadas é ova. O Evangelho não é um conto de fadas. O Evangelho é uma história real que aconteceu e que foi escrita de forma inspirada por Deus, diretamente por Deus. Não tem nada de conto de fadas Evangelho, não. Inclusive, pegando esse gancho da questão do Evangelho, o padre Paulo Ricardo está dando infinitamente um curso sobre o Tolkien e ele fala que o Senhor dos Anéis pode ser considerado o Evangelho segundo o Tolkien. Só falar isso daí eu já fico com vergonha, porque isso é altamente blasfemo. Você dizer que um negócio cheio de elfos e anões e sabe Deus o quê é um Evangelho segundo Tolkien, é muito blasfemo, é extremamente blasfemo. É um absurdo um padre ir dizer uma coisa dessas. É realmente um absurdo. Só mais um ponto sobre esse artigo do Tolkien Brasil. Lá pelas tantas, ele fala que a professora Ivone é uma eminente, é estudiosa de literatura e tudo mais.
E por que então ele não foi perguntar o que ela acha sobre o Tolkien, o Senhor dos Anéis e tudo mais, e foi perguntar para o Carlos Nogueira? Porque ele estava lá citando o Carlos Nogueira. Inclusive, eu fiquei sabendo que ela deu uma palestra num ciclo de conferências chamado A Falsa Direita. E a palestra dela era Tolkien, Anões, Duendes e Leões, alguma coisa do tipo. Eu não sei o que ela disse, mas por que ele não vai lá e não vê o que ela disse nessa palestra? Só pelo título do ciclo, A Falsa Direita, já mostra que não foi algo muito elogioso, né? Bom, eu vou agora fazer só um apanhadinho geral bem rápido, para quem não está muito familiarizado com essa questão de Senhor dos Anéis, o que acontece e tal. Bem rápido. Existe um mundo que, enfim, vive na Terra-média. Esse mundo foi criado, de uma certa forma, por um tal de Ilúvatar, que ele chama de Ilúvatar o Único, que é um deus, ou sei lá eu, o que ele quer chamar isso daí. E ele criou, ele fez esse mundo, criou homens e elfos, são criações próprias deles. O resto do mundo, na verdade, quem ajudou ele foram umas criações deles. Essas criações, de uma certa forma, criaram e não criaram o mundo, porque eles criaram a partir de uma imagem que eles tinham de Ilúvatar. E no começo da história, aí depois tem os hobbits, os anões que apareceram lá, tem o Sauron, que é uma dessas criaturas que é mau, esse Sauron comanda os orcs, tem uns magos que também aparecem lá pelo mundo, e todo mundo vive na tal da Terra-média. Isso só para ter uma noção. O que acontece? Os hobbits, lá pelas tantas, encontram um anel que foi inventado pelo Sauron, que é o mal, que é o tal Senhor dos Anéis, que esse anel é feito para controlar todos os outros anéis de poder que foram criados principalmente pelos elfos, mas também o Sauron colocou um pouco do poder dele, voltando, o Sauron é o mal. Os elfos são criaturas que não morrem, são super inteligentes, bonitos, simpáticos, legais, enfim, são os homens ideais. Não são homens, na verdade. Os homens são homens, basicamente. Os hobbits são como se fossem uns mini-homens. E os hobbits são os personagens principais da história. Toda a saga quando um deles encontra o anel e depois o outro vai pegar esse anel e vai levar até a Montanha da Perdição, que é a casa do Sauron, e vai destruir esse anel. Essa é basicamente a linha central do enredo. Tem muitas outras coisas que vão acontecendo, mas não vem ao caso. Se a gente for fazer uma história, uma aula melhor, mais elaborada, a gente fala sobre isso. Só assim, eu sei que é uma coisa um pouco ridícula a gente ficar falando sobre hobbits, elfos e anões e etc. Mas como isso daí tomou uma proporção enorme entre os católicos, sobretudo entre os católicos conservadores, então a gente achou que pelo menos falar alguma coisinha seria interessante. Agora, a parte principal do que eu estava me propondo a dizer, que é mostrar que o Senhor dos Anéis não é católico. Então, eu volto a dizer, se você quem acha que isso daqui é católico, então me mostre onde está o catolicismo nisso. Onde está? Porque todos os aspectos que se pode perceber na história não são católicos. Todos os personagens principais e que têm qualquer tipo de relevância não têm família. Então, na maior parte, eles não têm pai nem mãe, não são citados, às vezes são citados, mas como alguma coisa muito longínqua. Não são casados, não têm filhos, então não existe nenhuma estrutura familiar. A estrutura são das pessoas com quem eles vão encontrando pelo caminho, vão fazendo amizades. Depois, não existe nenhum tipo de veneração ou apreço ao ser que criou eles. E isso daí não é uma questão de catolicismo. É claro, catolicismo ir na missa, a própria missa, tudo isso daí faz parte da revelação. Mas a noção de que existe um ser criador
superior a nós e que nós devemos um culto e uma reverência para isso, isso daí não faz parte da revelação, isso não é católico. Isso daí está no nosso próprio ser. Então, todos os seres humanos, que são os seres inteligentes, podem perceber isso daí. E no Senhor dos Anéis não existe isso daí. Simplesmente, em momento nenhum, ninguém reza, ninguém tem qualquer tipo de veneração, ninguém sequer cita a presença desse ser, a existência desses seres que os criaram e tudo mais. Não existe também uma questão de tradição. Então, a tradição é muito mais pelo nome. Então fulano, filho de ciclano, sempre acaba por aí. Mas não existe um apreço pelo que o seu pai ensinou, pelo que a sua mãe ensinou, pelo que o avô ensinou. Não existe isso daí. Tudo é no aqui e agora, como diz o próprio Tolkien, tudo funcionando de acordo com a minha imaginação e o meu sentimento do que eu achava que seria interessante. Bom, agora partindo diretamente para citações, logo no começo do primeiro livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, ele fala: na época, o condado mal tinha um governo. Os hobbits geralmente mantinham a lei do livre-arbítrio, pois essas eram as regras, diziam, tão antigas quanto justas. Já a partir daí, a gente vê que não existe pecado original. Então, eles tinham um livre-arbítrio dentro deles. Então, esse livre-arbítrio fazia com que eles soubessem e praticassem essa lei. Então, era um mundo totalmente utópico, também condenado pela igreja. Essa utopia é condenada pela igreja, em que não existe lei, não é necessário um governo, não é necessário alguém que te obrigue a fazer o bem e te proíba de fazer o mal. Isso não existia. Não existia também, não só um governo temporal, mas não existia um governo espiritual. Não existia qualquer tipo de espiritualidade no condado. Era realmente um mundo utópico, quase animal, porque as pessoas não estudavam, elas não tinham nada superior a, como ele diz, plantar, colher e cuidar dos seus negócios. Bom, outra citação. Ele está falando do Bilbo, que foi o primeiro hobbit que encontrou o anel, né? Então ele fala, não tinha amigos íntimos, até que seus primos mais jovens começaram a crescer. Então ele adotou Frodo Bolseiro e o levou a viver com ele. E a família? Então ele não tinha pai, não tinha mãe, ele não casou, ele não tinha filhos, o próprio Frodo não tinha pai, não tinha mãe, eles eram parentes distantes, com algum tipo de parentesco que o livro mesmo não chega a explicar, em momento nenhum o livro fala desse parentesco, simplesmente fala que eles eram primos, parentes, sei lá o quê. Então não existe família, voltando a dizer, não existe família. E família é um dos principais valores católicos, é uma das coisas que a igreja mais defende. Outra coisa, agora ele falando dos anéis, né? Então o Bilbo, no começo do Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, ele já estava com o anel e ele vai passar para o Frodo, que o Frodo é quem vai levar o anel para destruir. Então e quem sabia mais sobre o anel era um mago, o tal de Gandalf, que é um mago cinzento. Sobre ele a gente poderia falar muitas coisas, mas eu vou passar por altos bastante a questão do Gandalf, mas existem muitas coisas claramente gnósticas ali. Mas ele fala que um mortal, como Frodo, que possuir um dos grandes anéis não morre, mas também não se desenvolve ou obtém mais vida. O anel é o anel do mal, então ele é um anel mau. Ele foi criado pelo Deus mau. Então, se você possuir esse anel, você não morre mais. Isso daí, para quem, enfim, é católico, lembra de uma velha história de uma maçãzinha, uma serpente que fala, olha, se você comer isso daqui, você não vai mais morrer, entendeu? E então, o Senhor dos Anéis é a mesma coisa. Se você usar esse anel, você não vai mais morrer. E aí as pessoas realmente não morrem. Então, quem queria uma ligação do Senhor dos Anéis com o Evangelho, olha, tá aqui. Então, se você possui o mal, você não morre mais. E não é só isso daí, tem outra história, lembrando dessa velha maçãzinha.
Talvez, isso daqui é citação, talvez o anel proporcionasse o entendimento das línguas, ou simplesmente entendimento especial dos seus servidores, ou seja, dos servidores do mal. Ou seja, não só você possuir o mal te dá imortalidade, como te dá um conhecimento da ciência e um conhecimento dos próprios servidores do mal. Isso é muito absurdo. Isso é claramente anticatólico, Mais pra frente, eles, em toda a saga, eles estão tentando levar o anel e o mal, ele tenta por várias maneiras impedir e retomar a posse do anel. Uma das grandes armas deles são espectros de cavaleiros. Esses espectros, na verdade, são emanações desse deus mau e que eles não têm existência. Então, o mago, descrevendo esses cavaleiros, ele fala que eles usam a capa e montam a cavalo para dar forma à própria inexistência. Não existe uma coisa que não tenha existência. Isso daí é filosoficamente errado, é contra o ser. Uma existência que não tenha existência é absurdo. Isso daí é absurdo. Isso é gnose. Uma contradição. Essa contradição insolúvel dialética. Bem mais pra frente, isso daí já no último livro, já no final do Retorno do Rei, que é o terceiro livro do Senhor dos Anéis, ele fala, então tinha o servo do Frodo, ele também pegou o anel, ele também não morreu no final da história, e ele ajuda a levar o anel. Então ele fala, naquela hora de provação, foi o amor por seu mestre que mais o ajudou a manter-se firme. Mas também no fundo do seu ser, ainda vivia independente seu senso de simples hobbit. Ou seja, ele tinha dentro dele um senso de simples hobbit que fazia com que ele fizesse o bem. Isso daí é claramente a partícula divina que a gnose diz que faz com que a gente se volte para o bem sempre. Isso daí, agora eu peguei duas citações do Silmarillion. O Silmarillion é meio que é bem errado falar isso daí, mas é meio que o Gênesis do mundo lá dos anéis. Então ele conta como tudo foi criado, como tudo apareceu. Então ele fala, quando eles entraram no vazio, essas emanações de Ilúvatar lhes disse, contemplem sua música. Eles vinham cantando uma música inspirada em Ilúvatar. E lhes mostrou a visão, dando-lhes uma imagem de onde antes só havia som. Então tinha o vazio, no vazio eles cantaram e aí surgiu o mundo. E aí, a partir desse mundo, o que aconteceu foi, algumas dessas emanações resolveram ir para o mundo, e aí, volta a citação, e foi sua missão realizar esse mundo. E com seus esforços concretizaram a visão que haviam tido. Ou seja, quem cria não é Deus, se é que você pode chamar o Ilúvatar de Deus. Quem cria não é Deus. São essas emanações de Deus que passaram a viver no mundo e com isso começaram a criar. E quando o Ilúvatar mostra o mundo, ele fala, esse mundo se chama Ea, que significa o mundo que é. Ou seja, quem é aquele que é? Quem é que fala para Moisés, eu sou aquele que é? Então, não só o mundo foi criado por seres que vivem nele, como o mundo é o próprio Deus. Ele é aquele que é. Entendeu? Isso é mais um aspecto da gnose, enfim, de todo o não catolicismo que existe no Tolkien. É claro, a gente teria dezenas de outras citações, eu peguei 9 assim, que seriam mais fáceis de explicar, mais rápidas. Volto a dizer, talvez a gente faça um trabalho mais aprofundado sobre isso, não porque eu acho o Senhor dos Anéis algo muito relevante, mas porque é uma coisa que se tem falado. E volto a desafiar todo mundo que diz que o Senhor dos Anéis é católico, que me mostre, então. Mostre, escreva para Montfort
vem aqui e diga, olha, esse ponto claramente são católicos. Mostra que isso daqui não é ao mesmo tempo uma fantasia para escapar do mundo real e uma gnosticização bonitinha, cheia de hobbits e elfos cantantes. Vamos ver então, vamos mostrar e vamos discutir sobre isso daí. Mas tá bom, vamos discutir no Senhor dos Anéis, citações, então vamos ver, ponto por ponto. Não adianta dizer o Tolkien era católico, porque católico tem um monte de gente. São Tomás Moro era católico, foi santo inclusive, escreveu um livro que é condenado. A Utopia é um livro condenado. Não adianta dizer que o Tolkien era católico. Vamos ver citações em que mostrem que aquela história é uma história católica. Eu acho que foi o suficiente para ter um panorama geral. E talvez então no futuro a gente grave uma coisa mais extensa ou enfim, escreva um trabalho mais extenso. Agora vamos rezar para acabar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação.